Já imaginaste? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Já Imaginaste? Um lugar onde a imaginação é por sua conta. Hoje vamos contar a história da cannabis, também conhecida por vários nomes populares como maconha, marihuana ou cânhamo em culturas mais antigas. Bom, vamos lá que a história é boa. Cannabis do seu início até os dias atuais. A cannabis é uma espécie nativa da Ásia Central e Meridional, mas no começo a planta era usada para fazer roupas e cordas de fibras de cannabis. Logo depois, começaram a consumir apenas as sementes oleosas. Evidências da inalação de fumaça de cannabis são encontradas desde o terceiro milênio a.C., como indicado por sementes carbonizadas de cannabis, encontradas em um braseiro usado em rituais em um antigo cemitério na atual Romênia, onde fumavam a erva em cerimônias ao lado da sepultura. Era provavelmente parte do processo de enterro. Em 2003, uma cesta de couro cheia de fragmentos de folhas e sementes de cannabis foi encontrada ao lado do corpo mumificado de um xamã, entre 2.500 a 2.800 anos de idade em Xinjiang, no noroeste da China, provando que o uso da erva é muito antigo. A planta também é conhecida por ter sido usada pelos antigos hindus da Índia e do Nepal há milhares de anos. A erva era chamada ganjica. A cannabis também era conhecida pelos antigos assírios, que também descobriram as suas propriedades psicoativas por intermédio dos povos arianos. Ao usá-la em algumas cerimônias religiosas, eles a chamavam de gunubu, que significa caminho para a produção de fumo, provável origem da palavra moderna cannabis. A planta também foi introduzida pelos arianos aos povos citas, trácios e dácios, cujos xamãs queimavam flores de cannabis para alcançar um estado de transe. A cannabis tem uma história antiga de uso ritual e é encontrada em cultos farmacológicos em todo o planeta. Sementes de cânhamo, descoberta por arqueólogos em um conjunto de tumbas encontradas nas montanhas Altai, na Sibéria, sugerem que práticas cerimoniais antigas, como comer sementes, foram usadas e ocorreram durante o século V e II a.C. Era também usada como um sacramento religioso por judeus antigos e pelos primeiros cristãos, e em hebraico eles chamavam de cana aromática. A erva também foi usada por muçulmanos de várias ordens no período mameluco. Anos depois da morte de William Shakespeare, há pouco tempo atrás, um estudo publicado pelo jornal sul-africano indicou que cachimbos desenterrados ao jardim da casa de Shakespeare, na Inglaterra, contêm vestígio de cannabis. A análise química foi realizada depois que os pesquisadores cogitaram a hipótese de que a notável erva, mencionada no soneto 76 e soneto 27, poderiam ser referências a cannabis e ao seu uso. Ou seja, tudo indica que William Shakespeare era um maconheiro do século XVII. Em 1894, John Gregory, um capitão do exército dos Estados Unidos, descreveu o uso de cannabis por residentes mexicanos da região do Rio Grande, Texas. Ele relatou o uso da planta para o tratamento de asma, para afastar bruxas e como um filtro amoroso. Ele também escreveu que muitos mexicanos acrescentavam a erva em seus cigarritos. A história da maconha no Brasil tem seu início com a própria descoberta do país. A maconha é uma planta exótica, ou seja, não é natural do Brasil. Foi trazida para cá pelos escravos negros, daí a sua denominação de fumo de Angola. O seu uso disseminou-se rapidamente entre os negros escravos e nossos índios, que passaram a cultivá-la. A demonização da maconha no Brasil iniciou-se na década de 1920 e na Segunda Conferência Internacional do Ópio,
Em 1924, em Genebra, o delegado brasileiro, Dr. Pernambuco, afirmou para as delegações de 45 outros países: a maconha é mais perigosa que o ópio, acabando com a reputação da erva no Brasil. A posse, o uso ou a venda da cannabis começou a se tornar ilegal no início do século XX em diversos países ocidentais, principalmente nos Estados Unidos. A proibição do consumo da erva se tornou global após a Convenção Internacional do Ópio, assinada em 1912 na cidade de Haia, quando diversas nações decidiram proibir o comércio mundial do cânhamo indiano. Desde então, as leis que regulamentam a proibição da planta se intensificaram ao redor do mundo. Nas últimas décadas, no entanto, surgiram diversos movimentos pela legalização da cannabis. Enquanto alguns países e regiões passaram a permitir o uso do psicoativo sob certas circunstâncias, como foi o caso dos Países Baixos. Em 10 de dezembro de 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, a venda e o consumo da cannabis. A cannabis, para o uso medicinal, tem vários efeitos benéficos bem documentados. Entre eles estão melhora de náuseas e vômitos, estimulação do apetite entre pacientes que usam tratamentos quimioterápicos e em doentes com AIDS, diminuição da pressão intraocular, o que demonstrou-se eficaz no tratamento de glaucoma, além de efeitos analgésicos gerais. No Brasil, a erva é proibida e está diretamente ligada ao mundo do crime, com traficantes comercializando a mesma, se tornando um produto muito lucrativo para o mundo do crime. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que cerca de 4% da população mundial, 162 milhões de pessoas, usam cannabis pelo menos uma vez ao ano e cerca de 0,6%, 22,5 milhões, consomem-na diariamente. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2012, elaborado pelas Nações Unidas, afirmou que a cannabis foi a droga mais amplamente produzida, traficada e consumida no mundo. Hoje em dia, a popular maconha traz divisão na sociedade ao redor do mundo. Muitos defendem o seu uso, outras nem tanto. E você, é a favor ou contra a legalização da maconha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela sua audiência. Se gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Tchau e coisas boas virão sempre!